santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar que ele for fiel. O hino da vitória será meu troféu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oh, boa tarde, boa madrugada, boa vida para nós. Está chegando aí na sua casa mais uma vez, aleluia. Mais uma vez estamos chegando com a quinta da vitória. Pega aí a visão e pega também a sua vitória, aleluia. Estamos compartilhando nesses momentos, rapidão. A mesa está preparada, é meio-dia. É meio-dia, a mesa está preparada. Vem pro banquete, menino, tu foi convidado. Presta atenção. É desse jeito. Menino, liga aí, ô Flor, Luísa. Ô, vem cá todo mundo, menino. Larga aí as coisas que tá fazendo, menino. Tá ocupado? Tá ocupada nada, menino. É isso, vem cá todo mundo, senta na mesa. Presta atenção, hein? É, menino, presta atenção. Muitos são chamados, né? Mas poucos são escolhidos. Sabe por quê, menino? Porque os poucos que são escolhidos, eles não... presta atenção, os poucos que são escolhidos é porque eles ouvem a palavra de Deus e praticam. Entendeu? Muitos são chamados, mas eles não ouvem. Ou fingem que não ouvem. Desse jeito. Hoje o tema é esse. A mesa tá preparada, menina. Que mesa? O banquete. Banquete de Jesus. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz. Menina, sai das trevas. A vitória tá na luz. Isso. Presta atenção. Chama aí a vizinha, chama a outra aí, se junta aí. Todo quinta-feira temos a quinta da vitória, menino. Presta atenção, chama todo mundo aí para escutar. Tu não vai se arrepender não, hein? Presta atenção, todos que têm ouvido, venham todos, menino. Todos que querem andar na luz, menino. Chega, tá dando meio-dia. Desse jeito. Eu escrevi assim, ó, presta atenção. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque poucos ouvem e praticam, né? É a vontade de Deus, né? A vontade do Pai. Ó, presta atenção. Ó, nessa correria, nessa modernidade, nesse corre-corre, né? Atrás disso, atrás daquilo, e todo mundo é sabidinho hoje em dia, porque acha tudo na internet, né, menina? Presta atenção, né? Então, tudo já, eles vivem num tempo de tudo, eu já sei, né? Ninguém dá bola, né? Porque a gente tá falando. Foi assim também no tempo de Noé. Isso. Noé pregou, não tinha chuva. Ele falou, vai chover, menino, presta atenção. Ninguém deu bola. É verdade, entendeu? Muitos foram chamados, todos. Mas ninguém deu bola. Poucos foram escolhidos, entendeu? E protegidos na arca, entendeu? É verdade. Agora, quando a gente prega a aliança da graça, também é assim. Muitos são chamados, entendeu? Para aquele que o próprio Jesus falou, passa para outra margem, menino. Mas ninguém quer prestar atenção. Lá em Lucas 22, versículo 20, ali na ceia, no banquete, ali, que o último banquete, que Jesus, filho do homem, estava ali com seus discípulos, e ele falou... Este cálice, que significava sofrimento que ele queria passar, significa a nova aliança. Mas ninguém quer saber da nova aliança, menino, desse banquete. Porque ele estava oferecendo o banquete, a nova aliança, porque a nova aliança é o quê? É favor imerecido. Ninguém merecia, mas ele estava dando de bandeja ali. Fazer isso em memória de mim.
estejam juntos na comunhão dos santos. Mas interpretaram tudo da forma que eles queriam, né? Tá entendendo o mistério? Então, nós não buscamos, presta atenção. Então, nessa correria da modernidade, de tudo já sei, eu já faço, entendeu? Eu que sou, eu que posso, entendeu? Então, não estamos sabendo o que discernir a prioridade de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, porque o reino de Deus, né, não é comida, não é bebida, e é espiritual, né? Lucas 17, versículo 20, diz que o reino está dentro de nós. Mas quem que quer olhar para dentro para ver, né, o reino, o governo de Deus? Né? Ninguém quer sempre olhar para o outro, entendeu? Está examinando o outro, está menosprezando o outro, entendeu? Está botando o outro no sapato. Temos nos ocupado demais, né, nas demais coisas, não é verdade? Né? Busca o reino do céu e sua justiça, mas o povo quer buscar as demais coisas. O que é as demais coisas? É vaidade, ego, soberba, sabedoria terrena, tradição de homens, costumes de homem, né? Presta atenção, Nino. Então, nós temos que entender o reino, né? E nós estamos nos esquecendo que é do reino de Deus que está o quê? Dentro de nós, como já falei, para nos guiar, né? Guiar em nós, entendeu? Para os partos verdejantes. Lembra que Jesus falou para Jesus Cristo, hein? Tem muita gente que confunde, pensa que foi Jesus de Nazaré. Não, foi já o ressuscitado que falou para Pedro. Pedro, tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? Apacentar, presta atenção, o que Jesus disse? Guia as minhas ovelhas para os pastos verdejantes, para verdadeiro, né? O pasto de verdade, verdadeiro, né? João 15, né? Ele era a videira verdadeira. Então falando, Pedro, tu guia eles para a videira verdadeira, para eles comer as coisas verdadeiras, Pedro. Presta atenção. Lembrei daquele versículo que fala, né? O que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? O que Deus tem preparado para aqueles. Então, Ele prepara banquete sempre, entendeu? Da graça de Deus, mas o homem não quer, né? O homem não quer, né? Porque ele quer ser senhor, né? Ele quer ser senhor, ele quer crucificar, ele quer fazer acontecer, entendeu? Presta atenção. Então, presta atenção, menino, já vai convidando, compartilhando, dando joinha, entendeu? Dando joinha. Vai, presta atenção. Comentem, vamos comentar, vamos acrescentar, né? Uns aos outros, ensinar, partilhar a palavra. Não é verdade? Preste atenção. Vamos compartilhar uns com os outros, falar, anunciar, né? Vamos botar o vídeo para outros, vamos, entendeu? Vamos se movimentar, entendeu? Não fica aí em cima do muro, não, entendeu? Morre, entendeu? Só ali, ó, entendeu? Porque não, Jesus vai ser movimentado da boca, entendeu? Porque a comunhão dos santos, entendeu? É para isso. Entendeu, menino? Presta atenção, a comunhão dos santos é para isso, para fazer a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Presta atenção, vamos já agora ler e começar a mensagem. A mesa está preparada. Amém? Presta atenção. Então já vamos, em primeiro lugar, em João 6, né? Vamos aqui em João 6, buscar João 6, versículos só 28 e 29, para saber primeiro, antes da gente ler a mensagem, né, o texto central, chave da nossa pregação de hoje, vamos ler em João 6, versículo 28 e 29, que muita gente tem confundido, né? Presta atenção. Aqui tem uma conversa, né, que tem que ir lá no contexto para entender o texto. Aí Jesus disse assim, no versículo 28 de João 6, então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus, né?
Porque tem muita obra aí de Deus, né? Muita obra. Então vamos saber que obra é essa. E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Simples, né? Porque lá em Lucas, como já falei, 22, versículo 20, ali Jesus ele estabeleceu o quê? A nova aliança. Mas quem liga para isso, né? Quem liga para isso? Presta atenção, não ligam não. Entendeu? Desse jeito. Então vamos aqui rapidão, também, e em 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, rapidão, que vamos ler do 4 ao 6, vocês anotam aí, que diz assim, ó: e é por meio de Cristo, não estou falando Nazareno, Cristo ressurreto, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacitação, a nossa habilidade vem de Deus. Presta atenção, ao 6, o qual nos habilitou, nos capacitou, né? Nos ungiu para sermos ministros de uma nova aliança. Mas muitos estão muito ocupados, né? Para poder se prender, né? Na palavra de Cristo, né? Diz que é a nova criatura, mas está lá atrasado, com os pés atolados na lei. Então nós somos habilitados não para falar de pregar lei, só como história, né? Mas estamos habilitados para pregar a nova aliança, porque foi na cruz, né? Foi ali no jantar, no banquete, que ele mostrou, né? A aliança ali, ele estava removendo e uma lei e estabelecendo a outra nova aliança, mas o homem não está entendendo o mistério, entendeu? Preste atenção. Então, vamos começar. Está em Lucas 14, né? A nossa pregação de hoje. Rapidão, que traz para nós Jesus vai à casa de um fariseu. Começa assim, né? Quem é o fariseu? O religioso, né? O representante ali, né? Da lei, daquele que era fervoroso, não é verdade? Presta atenção. Então diz assim, ó, num sábado, quando Jesus se achava na casa de um líder fariseu, né? Ele estava na casa de quem? Que quando a gente lê, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, né? Então ele estava o quê? Ele estava na casa de um líder fariseu, um líder religioso, né? Um bambambam, trazendo para os dias de hoje, né? Para uma refeição. Ele foi lá para a refeição, né? Presta atenção. Então as pessoas que estavam ali observavam Jesus, né, atentamente. Presta atenção. Quando eles verem assim a coisa diferente, eles ficam prestando atenção na pessoa. Ele não presta atenção no que vai acontecer, ele não quer saber de mensagem, ele não quer saber de coisa nova. Eles prestam atenção, né? Eles querem arrumar defeito, eles querem, entendeu? Eles não se ligam, por isso que muitos são chamados e poucos é escolhido. Presta atenção. 2. Diante deles estava um homem doente. Diante ali deles estava um homem doente. E ali Jesus, aqui no início, vocês vão ler. E ali Jesus, ele já faz uma cura ali. Só que os fariseus não gostam, porque no sábado não podia fazer nada, né? 4. E quando eles se recusaram a responder, Jesus tomou o doente pela mão, curou-o e o mandou embora. Porque Jesus falou, é sábado, né? Hoje é dia do Senhor, vocês não vão curar. Né? Vocês, que obra é de vocês, afinal? Né? Mas então aí vai indo, preste atenção para a gente chegar até o que nos interessa. Aí o 5, depois voltou-se para eles e perguntou,
Qual de vocês, né, não trabalha no sábado? se um filho ou uma filha, se acontecer alguma coisa, entendeu? Então muitos, no dia do Senhor, né, não pode acontecer nada diferente, né? Tem que ser a obra, não é verdade? Presta atenção, do líder fariseu, né? Presta atenção. Então vai indo aqui, né, o assunto, aí vem a passagem do casamento, né, que Jesus fala, né, quando ele viu que todos os convidados para o jantar estavam escolhendo os melhores lugares, né, porque as pessoas querem ser importantes, não é verdade? As pessoas que querem ser importantes, não deixa as pessoas ver a importância dela, né? Então, aí, né, que Jesus explica, né? Porque eles foram sentando nos melhores lugares. Mas Jesus falou, presta atenção. Vocês, meninos, prestem atenção. Vocês têm que prestar atenção qual é a posição de vocês. Porque nessa festa de casamento é aliança. A graça é a aliança eterna, é casamento, não tem renovação, não tem revogação, entendeu? Não se revoga, não se renova, entendeu? A gente até renova a aliança, mas com nossos irmãos, porque nós não temos certeza, né, se temos aliança com eles, né? A gente titubia, né, na amizade, entendeu? Então a gente renova, mas com Deus, Ele fez a aliança, né? Presta atenção, hein? Então, aí nesta aliança aí Jesus ia falando assim, ó, não procure o melhor lugar, pois se aparecer alguém mais importante do que vocês, entendeu? Aí a pessoa vai ficar constrangido, né? Constrangido, entendeu? Seja humilde, né? Os humildes serão exaltados, né? Olha lá o Sermão da Montanha. Presta atenção, aí ele vai vindo, vai falando, né? Aí ele fala assim, amigo, temos um lugar melhor do que este, assim você será o que? Honrado, né? Que as pessoas chegam com educação, né? Temos um lugar bonzinho para você, mas esse lugar aí não é seu, entendeu, menino? Presta atenção, porque todo aquele que procura ser importante será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. 12. Então Jesus voltou-se para o que o tinha convidado e disse, quando você oferecer um banquete ou jantar, não convide os amigos, irmãos, parentes, porque esses você convida pessoas que podem te retribuir também, né? Convites que as pessoas dizem, melhor amiga, irmão e tudo. Mas geralmente a gente prefere, na verdade, aqueles que sabem que podem retribuir, que são do meio, né? Há grupinhos, não é verdade? Sabe, que eles escolhido, né? Presta atenção, por isso que lá em 1 Coríntios 11, né, Paulo está falando com aquele povinho ali, né? Presta atenção, examinar o homem a si mesmo. Como é que tu tá tratando o menor da casa? Entendeu, menino? Presta atenção. Então, 14. Aí Jesus fala assim, feliz será você, porque estes não tem como lhe retribuir. Porque ele falou assim, não, você quando quiser fazer uma verdadeira festa, olha, ele falou, em vez disso, no 13, né? Em vez disso, quando oferecer um banquete, convide os pobres, né? Convide os pobres. Agora eu lembrei de Tiago 1, versículo 26 e 27, né? A religião de Deus é assistir, né? Os pobres, né? Os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, não é verdade? Presta atenção. Então, aí vai indo, né? Ele fala, feliz será você, porque estes não têm como lhes retribuir. Então, né? Então, na ressurreição dos justos, você receberá o quê? A sua recompensa. Então, a gente tem que prestar bem atenção, né? Então, agora vem o texto que é da nossa pregação de hoje. Presta atenção, que começa aqui no versículo 15. Presta atenção. Ouvindo isso, tudo que aconteceu, né? Que foi um contexto. Um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: que privilégio será comer do banquete do reino de Deus, né? Glória a Deus, não é verdade? Então existe quem presta atenção no verdadeiro banquete, que o banquete
é espiritual. Reino de Deus é espiritual. Não é comida, não é bebida, não é coisa física, entendeu? Não seja Tomé, tem que pegar para ver. Presta atenção. Então, no versículo 15, né? No versículo 16. Agora presta atenção. Jesus respondeu. Aí agora começa o entendimento da pregação. Jesus respondeu: certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas quando tudo estava pronto. Entendeu? Quando tudo estava pronto. Quando já existia o quê? Tetelestai. Tudo está pronto. Ninguém presta atenção. Aleluia. Seu servo foi avisar os convidados. Seu servo foi avisar quem? Os convidados, né? Do Tetelestai. Venham. Está na hora da festa. Tudo está pronto. Então foi a hora da aliança, né? Do novo pacto começar a ser vigorado. A graça de Deus, né? Está na hora. Convidou o quê? Os religiosos. Não é verdade? Presta atenção. Está tudo pronto, como a gente lê lá em Apocalipse 21. Se você for ali a partir do versículo 6, ali você vai encontrar essa passagem e fala, tudo está pronto. Né? Presta atenção. A escatologia é consumada, entendeu? Mas o homem gosta de futurizar, botar para frente, né? Mateus 24, versículo 34, está falando o quê? Está falando, não passará de esta geração. Então Jesus é que estava falando, a geração dele, esta geração, que era a geração de 70 anos. Então ele morreu dele no ano 33, e tudo aquilo aconteceu na geração dele, que foi no ano 70, né? No ano 70, DC, não é verdade? Preste atenção, ali foi revogado a lei e estabelecido a graça de Deus. Então foi tudo naquela geração. Não ficou pedra sobre pedra, não é verdade? E a lei findou. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Presta atenção, tu só é nova criatura se tu está em Cristo, menino. Romanos 8, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Entendeu, menino? Presta atenção. Leia lá 2 Coríntios, capítulo 5 também, ali todo, ali do 16 em diante. Tu vai ver isso aí. Tu é nova criatura só se tu está em Cristo. Se tu está na lei ainda, lá tu não é nova criatura, porque tu está lá no sacerdócio levítico. 18. Mas todos eles começaram a dar o quê? Desculpas, um por um, né? Começaram a dar desculpas, não é verdade? Trazendo para os dias de hoje, não é verdade? Começaram a dar desculpa, né? A graça, começamos a pregar a graça, a falar da graça, mas eles não querem, né? Aí convidou a igreja tal, convidou outra igreja, convidou fulano, é tanta igreja, é tanto segmento, a Bíblia é uma só, mas é tanto estatuto. Mas cada um dá uma desculpa para não entrar na graça. Na prática, né? Falar tudo bem, mas entrar na prática, né? Não adianta, entendeu? Sempre há uma desculpa, não é verdade? Não porque meu fundador fez isso, não porque a gente foi ensinado sempre assim, não porque meu bisavô sempre ensinou assim, sempre isso aqui. Então vamos lá. Mas todos eles começaram a dar desculpas um por um, né? Aí vem falando aqui, o primeiro disse, né? Acabei de, né? Presta atenção, acabei de comprar um campo, é preciso, né? Lá peço que me desculpa, né? Tá sempre se desculpando, sendo humilde, né? Humilde, né? Segunda Crônicas 7:14. Esse povo que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar de verdade e orar e se converter do seu mau caminho, aí sim eu virei do céu e sararei a sua terra, né? Presta atenção. 19. Outro disse, acabei de comprar, né, 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Peço-lhe que, entendeu? Tem coisas de prioridade. A obra deles, né, não é crer, como nós lemos aqui em João 6, versículo 28 e 29.
Entendeu? Cada um quer fazer uma coisa, não, entendeu? Não querem dar ouvidos, não é verdade? Lembrei de 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, que a palavra diz: pregue a palavra, queiram eles ou não queiram, pregue em tempo e fora de tempo, a graça de Deus, porque eles terão coceira nos ouvidos, não vão querer dar atenção. Quem falou? Paulo falando para Timóteo, para o pastor Timóteo: pregue a palavra. Ele não quer saber, mas nós, entendeu? Temos que pregar. Porque em 2 Coríntios 3, a partir do versículo 4, está falando que nós fomos habilitados para pregar, fomos habilitados para a nova aliança. Não foi para pregar a velha aliança, que na velha aliança não tem evangelho. Não existe evangelho na velha aliança. O evangelho está na nova aliança. Aleluia. Entendeu? 20. Outro disse: acabo de casar-me, por este motivo não posso ir, né? Entendeu? Então cada um tem a sua desculpa, cada estatuto, cada religião, cada isso, cada aquilo, tem a sua desculpa para não entrar na aliança da graça de Deus. 21. O servo voltou-se e informou ao seu senhor o que eles havia dito. Então o dono da casa, né, irou-se e o que? Irou-se, né? Quem é esse dono da casa? Quando a gente vem aqui no versículo 15, que ouvindo isso, um homem, uma parábola que Jesus falou, um homem, e esse homem é ele, Jesus, né? Ele que fez este convite, verdade? Presta atenção. Então aqui no versículo 21, né, o servo voltou e informou ao seu senhor que eles haviam dito. Então o dono da casa ficou irado. Poxa, ninguém quer prestar atenção na aliança da graça que eu sofri na cruz, estabelecendo a nova aliança, o cálice da nova aliança. Lucas 22, 20. Por que não querem prestar atenção? Eu falei que eu sou o pão da vida. Por que não querem prestar atenção na graça, que é o favor imerecido, que eu dei de uma vez por todas? Eu removi a lei, né, da maldição e estabeleci a graça. Né? Hebreus 10, versículo 8 ao 10. Né? Preste atenção. O servo voltou e informou ao seu senhor o que eles haviam dito. Então o dono da casa irou-se e deu a seguinte ordem. Aí ele não mais convidou. Ali já não era mais um convite, ele deu uma ordem. Preste atenção nos detalhes, né? Uma ordem ao seu servo: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Né? Convide aqueles que não têm cargo nenhum, convide aqueles que não têm posição nenhuma, convide aqueles que estão realmente precisando da palavra, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Vá lá e convide, sai pelas ruas. Não é fulano, não é ciclano, não é quem tem posição, não é quem é isso, quem é aquilo, entendeu? Não precisa nem nomenclatura, não precisa saber nem o nome dele, apenas ver a condição dele. Preste atenção, né? Chamar os feridos, né? Preste atenção, 22. E o servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito. Foi feito. Nós pregamos a graça para todos, né? Foi feito, né? Verdade? Preste atenção. Mas mesmo assim, ainda há lugar. Por que ainda há lugar? Porque não querem prestar atenção nesta aliança da graça, né? Neste favor imerecido, nesse tetelestai. Não querem prestar atenção. Não é verdade? Preste atenção. 23. Então o Senhor disse ao servo: está bem, então vá lá fora, nas entradas e caminhos, das estradas e caminhos, e todos que encontrar, convide e obrigue. Não é um convite mais, né? Ele está falando, fala com eles, convide, mas também obrigue.
né, os a entrar para a casa, né, para a minha casa ficar cheia, entendeu? A minha casa é casa de oração, é casa de graça, é casa de misericórdia, é casa de justiça. Então vá lá, entendeu? Não vá convidar bambambãs para que eles venham e fiquem nos primeiros lugares, não é verdade? Te olhando de nariz para cima. Não! Vá, pega os aleijados, pega qualquer um que esteja sedento da palavra. Aleluia. Então, no 24, ele diz assim, ó: pois eu afirmo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados, né, lá no início, né, os bambambãs, nenhum daqueles que foram convidados, né, primeiro provará do meu banquete. Então, os primeiros, né, aqueles bambambãs da lei, não é verdade? Presta atenção, aqueles que querem se manter na lei, nem esteve na lei, mas quer se manter na lei, que é muitos hoje, né, todos hoje já nasceu na graça, na aliança da graça, mas não aceita, né? Não aceita a aliança da graça, não é verdade? Presta atenção, eu até lembrei agora de uma passagem que todos devem conhecer, né, daquele do juiz, né? Daqueles que o juiz ele foi e perdoou, né? Perdoou ali, fez alguém que estava aflito. Então Jesus perdoou ali, né? Porque estava devendo alguém, aí perdoou. Quando ele saiu de lá, alguém que estava devendo ele foi lá e ó, me paga, me paga, me paga. Então o homem tem a natureza maligna. Eles não prestam atenção, então não prestar atenção no amor da cruz. Não prestar atenção no amor da cruz. Então Jesus sofreu de uma vez por todas, né? Ele sofreu ali na cruz. Lembrei agora de Filipenses 3, versículo do 17 ao 19. Depois vocês vão lá. Eu até vou achar aqui para poder finalizar, né, essa pregação, essa mensagem, né? Então não queira, né, ser como aqueles do tempo de Noé, que Noé pregava sobre a chuva, sobre o que iria acontecer, mas ninguém nunca tinha ouvido falar, não é verdade? Mas hoje, como a palavra diz, lá parece que Romanos 10, se não me fala a memória, como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Então tem muitos, né, muitos chamados, poucos escolhidos, mas esses poucos que são escolhidos porque ouvem a palavra de Deus, né? Ele prega a graça de Deus, esse amor, essa misericórdia, esse favor imerecido. Ele prega. Então por que não prestar atenção, não ser como aqueles que Noé falava, saía, anunciava e ninguém deu ouvido. Só na hora que começou a chuva a cair, todos correram. Eita! Mas já era tarde. Então não vamos esperar ficar tarde, porque como eu disse no início, esta modernidade, né, não está essa modernidade, esse corre, né, atrás do mamão, né, que precisamos dele, claro, para viver, mas não priorizar. A palavra de Deus nos fala em Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe são acrescentadas. Mas o homem prefere buscar as demais coisas, verdade? As demais coisas, garantir pelas suas próprias mãos as demais coisas. E as demais coisas é a sua soberba, é a sua sabedoria, é a sua vaidade, o seu ego, costumes de homens, costumes de povos, tradição, rituais, sua religiosidade, o que ele sabe. Não, eu já sei, já sou assim, eu nasci assim. Então, quando nós falamos da aliança que foi estabelecida por Jesus, Lucas 22:20, esse cálice significa sofrimento, né? Então é que ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Cálice significa sofrimento. E quando ele disse, esse cálice é a prova, é o sinal da nossa nova aliança, o que estava sendo estabelecido ali, a aliança da graça. Mas o homem é irredutível quando se trata de viver
oprimindo o outro, né? Verdade? Então ele não quer ser nova criatura e não quer que outros... Quando eu estou falando sempre uma coisa, eu sempre lembro de um versículo, né? Essa é a vantagem, não é verdade? Presta atenção. Isso é a vantagem de nós estudarmos, lermos bastante a Bíblia. Mateus 23, versículo 13, né? Diz assim, ó. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus, né, diante das pessoas, pois vocês, nem mesmo vocês entram e nem deixam eles entrar, não é verdade? Então, eles nem entram neste reino de Deus e não deixam outros entrar, porque não ensinam, não falam. Eles procuram, né, artifício, procuram aqui, desculpa daqui, desculpa dali, não é verdade? Para não viver, né, vou aqui finalizando aqui, já lendo essa passagem, né, João 6, versículo 28 a 29, que ele diz, né, 28, 29, então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele, né, aquele que me enviou. Então, temos que crer, entendeu? Não é em fulano, não é em ciclano. Eu lembro da passagem, uns confiam em carros, né? Outros confiam em casa, em força, em isso, naquilo, outro. Mas nós confiamos o quê? Na palavra, gente. Nós temos que confiar o quê? Na palavra de Deus, né? Que está escrita, o tetelestai, tudo está feito. Ele não vai fazer, né? Ele já fez. Fé, a certeza e convicção, né? De tudo aquilo que nós esperamos, mas já vemos. Aleluia. Entende? Então já está pronto. Pegue aí a tua vitória, entendeu? Confie, independente da circunstância, né? Independente das circunstâncias, não é verdade? Nós permanecemos na fé salvítica, entendeu, menina? Presta atenção. Não fique aí como muitos ouvindo rumores disso, rumores daquilo, né? E saindo da palavra, não é verdade? Presta atenção, hein? Porque Israel da Bíblia, entendeu, menino? Presta atenção. Israel da Bíblia é os filhos de Jacó, entendeu? Presta atenção. Não é o Israel nação que vocês ouvem hoje, entendeu, menino? Presta atenção. Mateus 24, versículo 34, entendeu? Tudo aconteceu, tudo finalizou, né? Na geração de Jesus, não é verdade? Preste atenção, né? Lembrei de Lucas 16, 16 e Mateus 11, 13, entendeu? A lei e os profetas profetizaram até João Batista, menina, preste atenção. Então vamos finalizar aqui em Filipenses 3, no versículo 17 a 19, entendeu? Não seja inimigo da cruz, né? Como nós lemos em 2 Coríntios 3, do 4 ao 6, né? Ali nós fomos habilitados para pregoar a nova aliança que Jesus, né? Continuar, né? A nova aliança, anunciar, revelar, né? Iluminar, compartilhar, entendeu? Com o outro, né? Esta aliança, na verdade, presta de melhores promessas. Esta aliança de toda sorte de bênção, como você encontra em Efésios capítulo 1. Entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos finalizar aqui. Diz assim, versículo 17 de Filipenses 3, né? Irmãos, sejam meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, né? Porque ele pregava... Paulo nunca pregou a lei. Paulo pregava o quê? A graça que foi dada, né? Ele foi a graça para pregar a graça. 16, né? Presta atenção. 18. Pois muitos, né, andam entre nós, tá vendo? Muitos entre nós, tá vendo? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, agora eu digo,
até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, né? São inimigos, porque ele não prega a graça, não vive a graça de Deus, não anuncia uns para os outros a graça, não é verdade? Então são inimigos da cruz, não é verdade? Porque ficam apregoando coisas dos judaizantes, não é verdade? Nós nunca vivemos, né? Lá no outro pacto, nós sempre nascemos no pacto já estabelecido de Cristo, não é verdade? Presta atenção. Então, 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está o quê? Naquilo de que deviam o quê? Se envergonhar, né? Visto que só pensam o quê? Nas coisas terrenas, entendeu, menino? Então é isso, só pensam nas coisas terrenas. Então, quando nós entendermos que a obra de Deus é compartilhar a fé, né? Tem de bom ânimo, né? Anima o seu irmão, né? Eu lembrei da passagem que Jesus falou, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, né? Apacenta as minhas ovelhas. Presta atenção, como eu disse no início, não foi Jesus de Nazaré, já foi Jesus Cristo que falou isso para Pedro, né? É só você ler o início ali do capítulo 21 de João. Então, o que significa, né, esta palavra, Pedro, apacenta minhas ovelhas? Vou ler de novo, né? Significa, Pedro, guia minhas ovelhas para o pasto verdejantes que eu lhe entreguei. Entendeu? Que foi Pedro, ele estabeleceu. As ovelhas dele é Israel. Entendeu? Presta atenção. Porque foi Israel. Então, a Pedro foi edificado a igreja para ele pregoar, né, para os deles, judeus, na verdade? Presta atenção, não vamos confundir. Paulo que foi estabelecido, Paulo e João, para todas as nações, tanto judeu quanto gentios e todas as nações. Entendeu? Beleza? Então vamos ficar por aqui nesta mesa preparada e toda quinta-feira nós vamos estar aqui, né? Só vai depender do horário, mas sempre eu vou estar avisando o horário que estaremos, né? Meio-dia ou às 20 horas da noite. Só tem esses dois horários, entendeu? Quando não é meio-dia, é às 20 horas da noite, mas sempre na quinta-feira, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para a gente compartilhar este banquete excelente da parte de Deus. Pega aí a sua vitória em nome de Jesus. Estou ensaiando para... nós estamos ensaiando, eu e você, entendeu? Vamos cantar? Integrante sou do coral celestial, meu maestro diz que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Entendeu, menino? Presta atenção. Edeli Silva, um beijo, meu amor, no coração. Te amo. Entendeu? Jorge Mantilha. Pastor Diogo. Muito obrigado, gente, por vocês existirem, né? Pastora Rosana Rodrigues, entendeu? Beijo do coração. Pastor Félix, né? Beijo do coração. E vamos compartilhar os nossos vídeos com outros, né? Essa comida não está encolhida assim, né? Fechada só para nós. Essa comida é para a gente repartir uns para os outros. Entendeu, menino? Pega aí a visão e beijo no coração.